Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos conversando aqui com o comentarista da lição. Seja bem-vindo, pastor César Rosa de Mello, e também aos nossos queridos representantes da juventude, a Juventude de Cristo, a nossa diaconisa Laiane Carvalho. Seja bem-vindo, e o obreiro Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. E a lição de número 6 traz por título Reis e Profetas do Reino do Norte. E já vamos fazer a pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Pastor, como era a vida moral dos reis e a sua teologia? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. E estamos aqui estudando sobre os reis do Reino Norte. Queridos, a vida desses reis, o texto é bastante claro, toda a dinastia do Reino Norte seguiu o pecado de Jeroboão. Então, qual é o referencial de rei do Reino Norte? Jeroboão, que foi o primeiro rei. E qual é o aspecto religioso desse homem? Um homem voltado para a idolatria. E eu aprendo muito aqui que Jeroboão estava muito mais interessado no seu reinado do que no bem-estar do povo. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que ele preferiu levar o povo à idolatria do que deixar o povo subir a Jerusalém para adorar por causa do cisma que tinha acontecido. E isso abriu uma legalidade da idolatria muito grande no meio do povo. E, obviamente, com a idolatria, qual era a sua teologia? A teologia desses momentos do Reino Norte e idólatra era que o Deus sempre estava atrelado à prosperidade, fertilidade e à sobrevivência de uma nação. Então, o que eles confiavam? Que através dos ritos pagãos iam vir a prosperidade para a nação de Israel. E como muitas nações daquela época, vizinha, que vivia na idolatria, eram potências, tinham a sua prosperidade, e eles, vendo essa aparente prosperidade, se enveredaram também nessa teologia idólatra, levando a nação a cada dia mais para a vida de pecado. Eu sei que vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, em que muitas vezes nós olhamos para as nações prósperas e que são nações que não têm antecedentes cristãos e estão em prosperidade, mas o que nós precisamos entender é que a nossa teologia não deve ser baseada nessa prosperidade segundo aos olhos humanos, mas é uma teologia voltada para a Bíblia, voltada para os olhos divinos, porque a prosperidade segundo Deus, ela traz bênção para a nossa vida e por fim a vida eterna. Que interessante! Pastor César, de que maneira Elias contribuiu para o Reino do Norte? Sem dúvida, Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E Elias, ele traz a sua contribuição porque ele é responsável, no momento de caos que a nação vivia, em mostrar para a nação quem é o verdadeiro Deus. Quando Elias é inserido no contexto profético do Reino Norte, a Bíblia só fala que ele se apresenta ao rei Acabe e fala: a partir de hoje não vai ter mais chuva. Às vezes a gente vê essa colocação e fica sem entender. Mas quando nós vamos estudar, nós percebemos o porquê esta palavra tão enfática de Elias. É porque Baal era adorado como o Deus da chuva e da prosperidade. Então Elias já chega dizendo: olha, a partir de hoje não haverá chuva. Ou seja, eu vou mostrar para vocês que o Deus que vocês adoram é impotente diante do verdadeiro Deus de Israel. Então, Elias foi responsável, porque ele desafiou o baalismo, os profetas de Baal, os de Azera, e naquele momento foi um divisor de água na vida do povo do Reino Norte, porque eles puderam ver que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, era o verdadeiro Deus, porque Deus respondeu com fogo. Então, Elias, ele ocupa no cenário do Reino Norte um grande destaque, porque ele é responsável em mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus de Israel. Muito
também lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus aí para você, Juventude de Cristo. E olha quem a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel, obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Felipe, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz, Tianinha, a paz, Pastor César, a paz, Laiane, a paz a todos que estão nos acompanhando mais uma vez aqui no Conectados na Lição, no canal da editora Betel. E o programa de incentivo à leitura você consegue encontrar lá no nosso site oficial. E o título dessa semana é O que refletir? Interessante é que precisamos entender e tomar cuidado com o que estamos refletindo. O que as pessoas que estão lá fora estão olhando para nós e estão enxergando. Precisamos entender que precisamos refletir Jesus Cristo e as nossas atitudes precisam a cada dia mostrar que Jesus faz parte da nossa vida. E Pastor César, a juventude quer saber qual era o papel dos profetas na monarquia. A paz do Senhor, Diácono Felipe. É interessante essa pergunta, porque hoje a gente, quando se fala de profeta, a gente já pensa de alguém que vê o futuro, de alguém que profetiza, de fala em nome de Deus. Mas é necessário a gente entender que no período dos reis, os profetas não eram apenas aqueles que falavam em nome de Deus, ou que até mesmo falava de algo futuro, não. Eles também transmitiam uma palavra que era denunciativa e confrontativa. Quando Elias confronta Acabe, e Acabe o chama de perturbador, Elias fala para Acabe: eu não sou perturbador, quem é você que deixou os ensinamentos do verdadeiro Deus de Israel? Ou seja, além de confrontar o rei, ele denunciava o pecado. Então tinha esses dois vieses, as profecias nesse período. Assim como aconteceu com Davi, Natã foi lá e confrontou Davi acerca do seu pecado. É algo que nós precisamos resgatar nos dias atuais. Porque se nós somos porta-voz de Deus, nós também precisamos entender que o teor da mensagem ela deve ser denunciativa, a ponto de denunciar o pecado e até mesmo outras gravidades. Quando nós estudamos os profetas menores, nós percebemos que Deus usa muitos profetas menores para denunciar as injustiças sociais que ocorriam naquele período, onde os reis se enriqueciam enquanto a nação passava fome. E eu sempre costumo dizer que nos nossos dias não é diferente. Existem muitas coisas acontecendo e nós, como os profetas de Deus, precisamos não apenas profetizar as bênçãos de Deus, mas também falar do juízo, da justiça, denunciar e condenar o pecado. Que Deus venha nos dar graça, que Deus venha nos dar sabedoria para cada dia mais sermos profeta de Deus em momentos de crise. Deus te abençoe. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, Reis, Tronos que Governaram Israel e Judá. Uma super literatura que vai agregar o conhecimento da palavra, escrito pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Para adquirir o seu exemplar, acesse um desses telefones que estão passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, em tempos digitais, a editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta educativa com uso de tecnologia que vai abrilhantar ainda mais os estudos da palavra. Saiba mais em www.ordemdofarol.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você aqui em mais um Conectados na Lição.